Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de um livro chamado A Face Serena, da escritora Maria Valéria Rezende. É um livro de contos que saiu ano passado pela editora Penalux, que é uma editora paulista independente, e inclusive esse livro chegou a ser indicado para o Jabuti na categoria conto. E o que eu achei mais impressionante e formidável em A Face Serena é a grande variedade de histórias. Claro que já era de se esperar de um livro de contos, não é? Uma variedade de narrativas com variados personagens, etc. No entanto, a escritora ela teceu essas histórias de forma onde a linha da vida fosse traçada nesse livro. Ou seja, o primeiro texto, o primeiro conto, ele sugere a ideia de nascimento, porque a protagonista descobre que está grávida. Os próximos contos, eles vão ser protagonizados por crianças. E à medida que o livro vai encaminhando para a metade, os personagens adolescentes, depois adultos, e quando o livro está perto de apresentar seus 5 últimos contos, todos eles vão ser tematizados pela morte, ou seja, a morte de uma maneira ou de outra, ela vai aparecer como elemento principal nos contos que encerram A Face Serena, que justamente a face serena é a face da morte. No entanto, o que eu achei mais interessante mesmo, apesar dessa estrutura que a Maria Valéria teceu, é a grande variedade estilística que ela inseriu em A Face Serena, porque ela trabalhou vários elementos nessa coletânea. Ela trabalhou o humor, a paródia, a metalinguagem, o suspense e também realismo fantástico. Ela foi muito criativa para com essas histórias, até porque muitas pessoas se referem a essa autora como uma escritora regionalista, porque muitas obras dela se passam no sertão nordestino, como o livro premiado Outros Cantos e também um livro chamado Vasto Mundo. Esses livros são repletos de vivências nordestinas, porque a autora morou no Nordeste, então ela tem propriedade para contar inúmeros casos que se passem nessa região. No entanto, aqui os contos se passam na maioria, até mesmo numa região urbana. E eu não posso deixar de destacar a metalinguagem que a Maria Valéria inseriu em alguns desses textos. E também a paródia, porque a Maria Valéria retomou textos muito consagrados da nossa literatura, como o poema Quadrilha, do Drummond. Ela transcreveu esse poema e logo abaixo ela escreveu uma narrativa, em forma de narrativa, a sua interpretação do que aconteceu, a sua criação, na verdade, do que poderia ter acontecido com os personagens do poema Quadrilha. Então, ela teceu uma narrativa super criativa e com um final bem inusitado, ou seja, ela inseriu uma certa dose de humor nesse texto parodiado de Quadrilha, que se chama Requadrilha. E também ela retomou um conto consagrado do Machado de Assis, A Causa Secreta. Ela escreveu um texto chamado Da Lapa ao Cosme Velho, onde ela vai colocar como protagonista, como personagem principal, o próprio Machado de Assis. E nessa história o Machado vai contar a um amigo como que ele escreveu o famoso conto A Causa Secreta. E é um dos contos mais formidáveis de A Face Serena. A Maria Valéria é muito criativa, não é à toa que ela é muito premiada e muito lida por nós brasileiros, apesar que ela já foi traduzida para vários idiomas também. E ela tem uma produção super crescente. Esse livro aqui é um dos melhores dela que eu já li, até porque é um livro de contos e, como eu já falei, a variedade, as várias possibilidades de narrativas, as várias histórias, certamente muitas delas me tocam. Então, eu não posso deixar de favoritar esse livro, A Face Serena. E eu vou ler um trecho que me deixou bastante, tocado mesmo. É um conto onde a Maria Valéria vai falar da metalinguagem, onde o personagem é um poeta que está num bloqueio criativo. Então, para vocês terem uma ideia de como que é a escrita super objetiva da Maria Valéria, eu vou destacar um trecho
do conto chamado A Crise. O poeta não acredita de modo nenhum em inspiração. Aquilo que desce de repente, de alguma altura desconhecida, musas, sopros divinos, nada disso. A criação literária é um rigoroso jogo do espírito, trabalho, empenho, capacidade construtiva, domínio da linguagem, e por isso mesmo não é para qualquer um que uma musa de Veneta resolva amadrinhar. Agora, a desinspiração não há como negá-la. Instalou-se como fato concreto, absoluto, inelutável, sem que ele percebesse nos 15 dias de relaxamento que se concedeu após o ponto final no livro mais recente e o sim do editor. Então esse é apenas um trecho desse conto, onde o personagem principal é um poeta e está com bloqueio criativo. E só para vocês terem uma ideia, você que ainda não leu nada da Maria Valéria Rezende, então para você perceber como que a escrita dela super criativa e até mesmo objetiva, porque é uma linguagem que não tem muitos ornamentos. No entanto, a criatividade da Maria Valéria se dá pela enorme variedade de histórias, ou mesmo de estilos de contar uma história, ou seja, um estilo de suspense ou um estilo mais leve de humor, que parece até uma crônica, mas não é uma linguagem com muitos floreios. Ela não enfeita, ela conta uma história, inúmeras histórias, que eu não sei como que ela tem tanta vivência para capturar tantos causos, por mais que ela seja muito viajada. Mas, é claro, ela tem uma bagagem literária muito grande, porque ela já foi professora e ela é uma leitora assídua, então ela sabe muito bem concatenar suas vivências com sua bagagem literária e criar seus próprios escritos, como é o que nós vemos, isso na sua crescente produção literária. E esse livro, A Face Serena, como eu já falei, é um dos meus preferidos dela. Essa edição da Penalux está muito caprichada, porque a diagramação está boa. E essa capa também vermelha com a imagem do metrô é bem interessante. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu esse livro, me fala o que você achou nos comentários. Deem um like. Vou ficando por aqui. Tchau!